Fala galera, olá meu aluno, minha aluna, sejam todos bem-vindos aqui no nosso grupo exclusivo do Telegram. Conforme prometido, a gente vai iniciar a nossa correção dos 3 mini simulados. Eu pretendo fazer em 3 blocos, 20 questões no primeiro bloco, 20 questões no segundo bloco e 20 questões no terceiro bloco, e assim a gente corrige todo o nosso simulado. Lembrando que essa correção vai ser exclusiva aqui para o pessoal do Telegram. Então vamos que vamos, sem enrolar muito e direto ao ponto, direto no que você precisa saber para a sua prova. Eu preparei essas 60 questões com base no simulado que você precisa para a sua prova da PRF. Então a gente vai conseguir abordar todos os temas, todos os tópicos previstos no seu edital, beleza? Então vamos que vamos, tamo junto, é isso aí, nada mudou. Continuemos firmes e fortes aí no estudo. Vem comigo. Primeira questão. No que se refere ao termo circunstanciado de ocorrência, julgue o item a seguir. Se o fato for complexo, o MP pode requisitar ao juiz para o encaminhamento das peças para o juízo comum no rito sumário. A questão está correta. E por que a questão está correta? Porque se a complexidade ou circunstâncias não permitem a formulação da denúncia pelo Ministério Público, imaginemos o seguinte: na audiência de instrução, lá no GCRIM, o Ministério Público, diante da complexidade, o que significa complexidade? Dificuldade probatória, maiores investigações, quantidade de pessoas envolvidas, o Ministério Público não consegue a formulação da denúncia diante da complexidade do caso. O Ministério Público pode requisitar ao juiz o encaminhamento das peças. E ele vai fazer isso através do artigo 66, E ele encaminha as peças ao juízo comum e lá segue o rito sumário, com base no artigo 77, Lei 9.099, 77, para quem quiser anotar, parágrafo 2º. 77, para quem quiser anotar, parágrafo 2º. E também o artigo 66. Então, diante da complexidade do caso, dificuldade probatória, o Ministério Público se vê diante do oferecimento da denúncia, a impossibilidade de oferecer diante da complexidade do caso. O que ele vai fazer? Ele requisita ao juiz a remessa para que o juiz faça a remessa ao juízo comum. Beleza? Questão de número 1 está correta. Questão de número 2. Vamos lá. Acerca dos procedimentos inerentes às atividades de fiscalização da PRF e às autuações de sua competência, julgue o item a seguir. Deparando-se com uma infração considerada de menor potencial ofensivo, cuja autoria seja atribuída a um adolescente, caberá ao policial, após as providências legais pertinentes, a lavratura do respectivo termo circunstanciado. A questão está errada. Por que essa questão está errada, Priscila? Quando envolver um menor, seja ele autor, coautor ou partícipe de uma infração de menor potencial ofensivo, estamos diante de quê? Diante de um ato infracional. Nesse caso, o policial rodoviário federal, você como futuro policial rodoviário federal, você não vai lavrar o termo circunstanciado. Envolvendo o menor, você se dirige até a autoridade policial e encaminha ao delegado de polícia, na figura do delegado de polícia, o menor de idade, ou seja, o adolescente. E nesse caso, diante do ECA, de acordo com o ECA, volta para mim aqui, diante do ECA, o delegado de polícia, a autoridade policial vai tomar as devidas providências de acordo com o artigo 172, para quem quiser anotar, e artigo 173, anota lá na questão, 172 e 173. Ou seja, a autoridade policial, daí realmente não cabe mais a você como futuro PRF, a providência de registro, cabe à autoridade policial. Mas para que você saiba que seja importante para a sua prova, nesse caso a autoridade policial, de acordo com o ECA, vai tomar as providências cabíveis, lavrando o quê? Um BOC, boletim de ocorrência circunstanciado, nos demais casos, ou um AAAI,
auto de apreensão de adolescente infrator quando o caso envolve violência ou grave ameaça. Tranquilo? Então você, como futuro PRF, você não lavra termo circunstanciado de ocorrência. Envolvendo menor, envolvendo adolescente, estamos diante de um ato infracional. A questão de número 2 está errada, beleza? Questão de número 3. Questão de número 3. Questão de número 3. Sobre os institutos, deixa eu baixar aqui, sobre os institutos da ação penal e sobre a ação penal e seus institutos, considerem o item a seguir. A perempção, o perdão, a decadência e a renúncia são institutos relacionados ao prosseguimento da ação penal. Nesse sentido, concedido o perdão pelo querelante, mediante declaração expressa nos autos, o juiz julgará extinta a punibilidade, sendo prescindível a aceitação do perdão pelo querelado. Primeiro, o que é o perdão previsto lá no artigo 51 do Código de Processo Penal? O perdão é a desistência da ação penal privada, ou seja, por força do princípio da disponibilidade, o ofendido ele pode desistir de prosseguir na ação penal privada. Concedido o perdão a um dos réus, a todos se estende. Isso é o quê? Isso é o reflexo do princípio da indivisibilidade. Concedendo o perdão a um dos réus, a todos se estende. Princípio da indivisibilidade. Ele não pode escolher, eu vou perdoar apenas um, eu vou ofertar o perdão a apenas um dos réus. Não, ou ele oferece a todos ou a nenhum. Lembrando que o perdão é ato bilateral. O perdão é ato bilateral. Então, nesse caso, precisa da anuência. Aí você pergunta o seguinte, mas Priscila, o querelante, ele oferece ao querelado o perdão. Não faz sentido que ele não aceite. É óbvio que ele vai aceitar. Não, porque pode muito bem o querelado falar não vou aceitar, porque eu quero prosseguir na ação. Eu quero mostrar que eu não sou culpado. Eu quero demonstrar a minha inocência. Então, nesse caso, por isso que ele pode não aceitar. Então, precisa da aceitação para que surja efeito. Ou seja, qual é o efeito? Extinção da punibilidade. Eu sei que essa palavrinha, na hora da prova, confunde, é normal. Prescindível, imprescindível, indispensável, dispensável, enfim. Cuidado com esses termos. Falou em prescindível, ou seja, falou em prescindível é o mesmo que dispensa aceitação, prescindível, dispensável. E quando você lembrar do imprescindível, indispensável, ou seja, não pode faltar. É imprescindível, é indispensável, não pode faltar. Prescindível é justamente que prescinde, não precisa, dispensa aceitação do perdão pelo querelado. Por isso que a questão está errada, porque não prescinde, é indispensável a aceitação do perdão, precisa da anuência. Tranquilo? Questão de número 13, então, está errada. Prosseguindo aqui, questão de número 4. Questão de número 4. No que concerne ao procedimento previsto na Lei 9.099 a respeito do termo circunstanciado de ocorrência, julgue o item que segue. Ana foi abordada e presa em flagrante, em uma fiscalização de rotina, pois conduzia seu veículo transportando um papagaio capturado em floresta próxima, sem licença ou autorização de autoridade competente. Ana e o animal foram conduzidos à delegacia de polícia mais próxima por ter praticado o crime contra a fauna, cuja pena é de detenção de 6 meses a 1 ano. Se liga aqui, falou em pena, você, opa, tem algo errado. Por que o meu examinador está cobrando pena? Infração de menor potencial ofensivo. Minha letra não é muito boa, não ajuda muito, mas vamos na fé aqui. Infração de menor potencial ofensivo. Nessa situação, o delegado de polícia deverá prender o animal e, após as providências cabíveis, caso Ana se comprometa a comparecer ao juizado especial em dia e horário designados, ele deverá lavrar o termo circunstanciado de ocorrência e conceder liberdade independente de fiança.
independente de fiança. Questão de número 4 está correta. E por que ela está correta? Porque diz o parágrafo único do artigo 69 que após a lavratura do termo circunstanciado de ocorrência, o autor que se comprometa a comparecer em dia e hora designada ao juizado especial criminal não se imporá prisão em flagrante e não se exigirá a fiança. Lembrando que, voltando aqui, lembrando que a infração de menor potencial ofensivo, você que está voando, você já sabe disso, isso já está na sua cabeça. Infração de menor potencial ofensivo, artigo 61 da Lei 9.099. Infração de menor potencial ofensivo, todas as contravenções e os crimes cuja pena não ultrapassa 2 anos. Você, lendo essa questão aqui, você se depara, infração de menor potencial ofensivo, beleza, lavra-se o termo circunstanciado. Se o autor se compromete a comparecer em dia e hora designado lá no GCRIM, não se imporá prisão em flagrante, não será lavrado o auto de prisão em flagrante, nem se exigirá fiança, beleza? Questão de número 4 está correta. Questão de número 4. Agora a questão de número 5. De acordo com as normas que regem os juizados especiais, julgue o item a seguir. Os atos processuais praticados nos juizados especiais criminais devem ser públicos, podendo realizar-se em horário noturno, em qualquer dia da semana. Até aqui a questão ela está correta. Deixa eu só selecionar a canetinha. Até aqui a questão está correta. Qualquer dia da semana, ressalvados, aqui está errado, ressalvados domingos e feriados. Errado. Por quê? Porque o artigo 64 da Lei 9.099, ele diz o seguinte, de acordo com as normas, óbvio, né, de organização judiciária de cada estado, é possível que os atos sejam praticados em qualquer dia da semana, inclusive sábados, domingos e feriados, e qualquer horário noturno. E isso a gente consegue perceber num exemplo muito claro, que são os estádios de futebol. Os estádios de futebol, o funcionamento dos juizados nos estádios de futebol. Ou seja, infração de menor potencial ofensivo cometida antes, durante ou depois das partidas de futebol serão solucionadas imediatamente pelo juizado especial criminal. Então, é um exemplo clássico do funcionamento do juizado especial criminal em qualquer horário noturno e também aos finais de semana, sábado, domingo e feriado. Questão de número 5 está errada. Questão de número 6. Questão de número 5 está errada. Tranquilo? Questão de número 6. Vamos lá. Carlos subtraiu o carro de Paula mediante grave ameaça exercida com arma de fogo. Após a prática do ato, ele fugiu do local, dirigindo o veículo em alta velocidade, mas foi perseguido por condutores que passavam. Cuidado com os termos. Os termos importantes você já sublinha na sua prova, você sai sublinhando porque todos esses termos, principalmente no que tange à prisão, é importantíssimo. Perseguido por outros condutores que passavam pela via e atenderam o pedido de ajuda da vítima. A partir dessa situação hipotética, julgue o item que segue. A interrupção da perseguição descaracteriza o flagrante impróprio, embora Carlos possa ser encontrado em seguida com o objeto do crime, situação pela qual se presuma ser ele o autor do fato. A questão está correta. Por quê? Porque o seu examinador, a questão ela deixa claro a interrupção da perseguição, ou seja, flagrante impróprio, imperfeito, irreal ou quase flagrante. E aí o seu examinador deixa claro, embora ele possa ser encontrado, estamos diante de que espécie flagrancial? Encontrado, flagrante presumido, ficto ou assimilado, ou seja, quando o sujeito ele é capturado, e ele é capturado logo depois de cometer o crime. Então o seu examinador ele deixa muito claro essa questão para você, descaracteriza
a interrupção da perseguição, então, descaracteriza o flagrante impróprio. Não houve perseguição, porque para que haja perseguição, estaríamos diante de um flagrante impróprio, imperfeito ou irreal. Beleza? Então, questão de número 6 a gente mata tranquilamente. Próxima questão, vamos lá. Questão de número 7, questão de número 6 está correta. Questão de número 7. O termo circunstanciado ou inquérito é um instrumento no qual deve ser expostas de forma sucinta a qualificação das partes envolvidas na ocorrência e suas versões, data e local do fato, a descrição dos objetos e de outros dados relevantes para a apuração do caso e a formação da opinião delitiva pelo Ministério Público. Errado, né, pessoal? Errado, porque a questão versa termo circunstanciado e inquérito policial. O inquérito policial nada mais é do que um conjunto de diligências. São atos investigatórios. E o termo circunstanciado, o próprio STF já decidiu que a lavratura do termo circunstanciado não configura ato de polícia judiciária, não configura ato de investigação. O termo circunstanciado é uma peça meramente informativa, Ou seja, contém o quê? Contém a descrição detalhada do fato, declaração do condutor, declaração do autor, enfim, autor do fato, descrição detalhada. É uma peça meramente informativa, Volta aqui para mim, deixa eu voltar aqui. Pronto, estamos na questão de número 7, errado, então, como eu disse, o termo circunstanciado, tanto que o STF ele já decidiu, o termo circunstanciado não é ato de investigação. E por isso que você, PRF, hoje, pode lavrar o termo circunstanciado, porque ele constitui uma peça meramente informativa. Ele se assemelha a um boletim de ocorrência em razão da sua simplicidade, em razão das informações contidas, mas ele é uma peça mais robusta, tanto é que ele fornece para o titular da ação, ou seja, ele corrobora a formação da opinião delitiva do Ministério Público, pelo Ministério Público, do titular da ação penal privada, beleza? Só que nesse caso estamos falando de infração de menor potencial ofensivo. Então, o termo circunstanciado, ele vai subsidiar o Ministério Público para que ele possa, então, deflagrar a ação, beleza? Então, nada mais é do que o termo circunstanciado, uma peça meramente informativa. Então, por isso que a questão está errada, porque ela trata termo circunstanciado e inquérito policial como se fosse a mesma coisa. Tranquilo? Questão de número 8. Com relação à ilicitude do procedimento de busca e apreensão de celular por autoridade policial, julgue o item a seguir. Em se tratando de celular de propriedade de vítima morta, é ilegal a realização de perícia sem prévia autorização judicial, se o aparelho tiver sido entregue à autoridade policial pelo cônjuge da vítima. Errado essa questão. Errado por quê? Porque o STJ, a sexta turma do STJ, entendeu que a autorização, ou seja, a entrega do celular pelo cônjuge da vítima falecida, da vítima morta, ela é uma prova válida. Então, a polícia acessa o WhatsApp, por exemplo, imaginemos a situação que a polícia acessa o WhatsApp da vítima morta com autorização do cônjuge falecido, mas sem autorização judicial. É uma prova válida, tendo a autorização, então, do cônjuge, o cônjuge entregando o celular à polícia, à autoridade policial, é uma prova válida. E aqui diz que é uma prova ilegal. Errado, porque a sexta turma do STJ entendeu dessa forma. A sexta turma entendeu que a entrega do aparelho celular pelo cônjuge da vítima falecida, da vítima morta, é uma prova válida e não precisa de autorização judicial para acessar. Beleza? Questão, então, de número 9. É isso aí, questão de número 9. A prisão preventiva pode ser decretada durante a persecução penal, desde o inquérito policial e ao longo de todo o processo, pelo órgão judicial competente, a requerimento do Ministério Público,
requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente ou representação da autoridade policial. A questão está correta. Por quê? Porque é possível, então, a preventiva durante toda a persecução criminal, durante toda a persecução penal, desde a fase da investigação até a fase do processo. E ela é decretada pelo juiz, lembrando que a redação do 311 ela foi modificada de forma, então, a determinar que o juiz vai decretar a prisão preventiva mediante requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou representação da autoridade policial. Exatamente isso. Exatamente o que dispõe a redação do artigo 311. Então, próxima questão, seguindo aí, vamos para a 10ª questão. Décima questão, vamos lá. Acerca da prisão em flagrante. Falou em prisão em flagrante, você não tem nem dúvida, né, que prisão em flagrante com certeza virá no seu concurso. Com certeza estará na sua prova prisão em flagrante. Eu aposto ainda, a minha expectativa é para que caia uma das hipóteses flagranciais, que normalmente é o que a banca costuma cobrar. Acerca da prisão em flagrante, julgue o item que segue. Cessará o estado de flagrância, se transcorrer o prazo de 24 horas após a prática do ato criminoso. Errado porque não existe essa limitação temporal para perseguição. Voltando aqui, não existe a limitação temporal. Falou em perseguição, você entende que está em perseguição, ou seja, a perseguição ela é válida se ela não for interrompida e nem quebrada. Então, para que a perseguição ela seja uma perseguição válida, ela não pode ser interrompida e não pode ser quebrada. E duas observações se fazem necessárias aqui em relação à perseguição. Para que ela seja válida, ela tem que ser contínua e ininterrupta. E eu posso, durante a perseguição, perder o contato visual. Eu não preciso estar em contato visual durante toda a perseguição. Eu posso, em algum momento, perdê-lo de vista, mas ela não pode ser interrompida, ela não pode ser quebrada. E lembrando que não tem limitação temporal. Eu posso começar uma perseguição agora e ela pode durar minutos, ela pode durar horas, ela pode durar dias. Claro que na prática é muito difícil, né? Na prática é muito difícil uma perseguição, então, durando dias, mas é possível, é isso que você tem que levar para a sua prova. Perseguição, falou em perseguição, tem limitação temporal? Não, pode se prolongar no tempo. Ela só não pode ser quebrada, ela não pode ser interrompida. E durante a perseguição eu posso perder o sujeito de vista, mas eu tenho que estar sempre em perseguição. Eu tenho que estar ao encalço dele. Tranquilo? Questão de número 10, então. Questão de número 10 está errada. Questão de número 10 está errada. Questão de número 11 aqui na sequência. O Código de Processo Penal estabelece: caberá à autoridade policial, dentre as suas respectivas atribuições, auxiliar o poder judiciário, de modo a fornecer as informações que lhe forem requisitadas e que possam elucidar os fatos, bem como, mesmo após a conclusão das investigações, além de cumprir as diligências requisitadas pelo Ministério Público e pela autoridade judiciária. A questão ela está correta. Ela fala do artigo 13, né, pessoal? Lembrando aqui que o artigo 13, ele foi expressamente cobrado no seu edital. O examinador, o que o examinador fez? Ele retirou a figura do inquérito policial. Então, você que está estudando para a PRF, você não está estudando inquérito policial para o seu concurso, mas dentro de inquérito policial você vai estudar diligências. Por quê? Porque o seu edital prevê de forma expressa artigo 6º e 13, não é 6º a 13, é 6º e 13. O que é o 6º? O 6º também traz as atribuições, ou seja, traz as diligências que irão pautar a atividade investigatória. Então, o artigo 6º traz essas diligências e o artigo 13 traz as atribuições. A questão de número 11 é exatamente o que descreve o artigo 13. Por quê? Porque a autoridade policial, o delegado de polícia, na figura do delegado de polícia, ele vai cumprir as diligências requisitadas pelo Ministério Público
e pelo juiz. Aí você pensa assim, tá, mas o juiz e o Ministério Público, eles ordenam, eles requisitam e o delegado de polícia deve cumprir? Sim. Embora, percebam aqui, ó, embora inexista essa subordinação hierárquica, ou seja, não tem a subordinação hierárquica entre a autoridade policial, juiz e Ministério Público, o delegado de polícia, ele está obrigado a cumprir as requisições de modo a fornecer informações, a esclarecer os fatos, então, que lhe forem requisitados, que lhe forem solicitados. Então, entendam essa requisição como uma ordem, claro, desde que não seja uma ordem manifestamente ilegal. Não sendo uma ordem manifestamente ilegal, a autoridade policial deve cumprir sim essas requisições. E isso é muito comum, por vezes agora, principalmente por conta do artigo 268 lá do Código Penal. Eu, como policial civil aqui de Santa Catarina, eu recebo, na delegacia que eu trabalho, eu recebo inúmeras requisições do Ministério Público ordenando a autoridade policial instaurar inquérito policial. Instaure-se inquérito policial para averiguar o artigo 268, né, diante dessa pandemia que a gente vive. Então, por vezes eu recebo essas requisições na delegacia e o delegado deve cumpri-las sim. Não é uma determinação imposta pela... É uma determinação imposta pela lei, lá no artigo 13, dizendo, é uma determinação que diz o seguinte, que a autoridade policial deve sim cumprir as requisições provenientes do Ministério Público e do juiz, da autoridade judiciária, né? Então, questão de número 12, seguindo aqui, questão de número 11 está correta, questão de número 12. Quanto à prova pericial, julgue o item que se segue. A confissão do acusado suprirá a ausência de laudo pericial para testar o rompimento de obstáculo, nos casos de furto mediante arrombamento, prevalecendo em tais situações a qualificadora do delito. A questão de número 12, para que a qualificadora do rompimento de obstáculo do delito de furto se configure, o exame de corpo de delito ele é indispensável. Ele é indispensável à comprovação da materialidade do crime. E esse exame, essa perícia, será feita de que modo? Será feita, realizada então por um perito oficial, leia-se, né? Por perito oficial, um perito oficial ou duas pessoas idôneas. Então, a questão, ela está errada, por quê? Porque diz que a confissão do acusado suprirá a ausência do laudo pericial para atestar o rompimento do obstáculo. Para atestar o rompimento do obstáculo nos casos de furto mediante arrombamento, prevalecendo em tais situações a qualificadora. Então, exatamente o que eu acabei de dizer, para que configure essa qualificadora, eu preciso necessariamente de um exame de corpo de delito. Ou seja, o exame de corpo de delito é indispensável à comprovação da materialidade do crime. Beleza? Questão, então, de número 12 aí, errada. Questão de número 13, seguindo aqui na sequência aí, para a gente conseguir corrigir todas essas questões e matar processo penal, gabaritar processo penal na sua prova. Questão de número 13. Tício foi preso em flagrante pelo crime de furto e, ao ser conduzido à presença do delegado de polícia, apresentou sua carteira de identidade e foi civilmente identificado. No entanto, Tício foi submetido à identificação criminal, considerada essencial às investigações policiais, conforme despacho da autoridade judiciária competente, ou seja, eu preciso de autorização judicial no caso de identificação criminal com, percebam aqui, identificação criminal com coleta de material biológico. Eu já vou chegar lá e você vai entender essa questão. Analisando a situação hipotética e as disposições previstas na Lei 2037, Lei de Identificação Criminal, Lei 2037 de 2009, a respeito da identificação criminal de indivíduo civilmente identificado, julgue o item que se segue. A identificação criminal de Tício não pode incluir a coleta de material biológico para obtenção do perfil genético. Questão de número 13, ela está errada e eu vou te explicar o porquê que está errada. Diz que não pode incluir a coleta de material biológico. E, na verdade, pode incluir a coleta de material biológico. O que acontece, né, pessoal, em relação a essa questão aqui? É comum que as impressões digitais
ou material biológico sejam encontradas em um local de crime. E que a autoridade policial ela tenha interesse em realizar um exame pericial naqueles vestígios. Então, quando for essencial para as investigações, é possível, então, além da identificação criminal, é possível que se dá pelo método datiloscópico e também teste genético. Então, é possível, no caso, voltando para mim aqui, é possível, no caso de essencialidade, ou seja, quando essencial às investigações, é possível a identificação criminal, que se dá pelo método datiloscópico, também incluía a coleta de material biológico para a obtenção do perfil genético. Como eu disse, em alguns crimes que deixam vestígios, né, materiais, aí, impressões digitais, material biológico, e a autoridade policial, para fins de investigação, ela tem interesse em realizar a perícia naqueles vestígios. Então, nesse caso, mediante autorização da autoridade judiciária competente, é possível sim, isso de acordo com a Lei 12.037. A Lei 12.037, ela traz no artigo 3º um rol das hipóteses que mesmo o indivíduo se identificando com os documentos contidos no artigo 2º, é possível a sua identificação criminal. A Lei 12.037 de 2009, no artigo 3º, ela traz essas hipóteses. E tem uma hipótese só que inclui a coleta de material biológico para fins de obtenção do perfil genético. Isso está lá no artigo 3º, inciso 4 da Lei 12.037. É a única hipótese que pode incluir a coleta de material biológico. É isso que você tem que levar para a sua prova. O artigo 3º vai te trazer as hipóteses que pode identificação criminal, processo datiloscópico, né? As digitais. Além da identificação, então, civil, é possível, em algumas hipóteses contidas lá no artigo 3º, a identificação criminal. No caso de essencialidade das investigações, é possível a coleta de material biológico. Tranquilo? Vamos que vamos. Questão de número 14. Questão de número 14. Acerca da competência e dos atos processuais dos juizados especiais criminais, julgue o item que se segue. A prática de atos processuais será realizada exclusivamente no juizado especial competente. Errada, né? Aqui está falando da Lei 9.099, a prática de atos processuais, então o artigo 65, deem uma olhadinha para quem quiser anotar no material, 65, parágrafo 2º. Por quê? Porque a prática de atos processuais, deixa eu colocar aqui, de atos processuais, ela pode ser solicitada por qualquer meio hábil de comunicação. Isso por quê? Porque a Lei 11.419, você não precisa se inteirar dessa lei, você só precisa saber que essa lei, ela prevê o uso de meio eletrônico, ou seja, tramitação de processos, comunicação de atos, transmissão de peças. Então, essa lei é possível que seja aplicada no âmbito do GCRIM. Então, é possível o uso de meio eletrônico no âmbito do GCRIM. A única ressalva aqui, e agora eu quero que você anote aí no seu material de extrema importância, é possível a prática de atos, então, não necessariamente no juizado competente, mas por uso de meio eletrônico. Até aí, tranquilo. A única ressalva aqui diz respeito à citação. Não é possível a citação através de meio eletrônico, citação por e-mail, citação por telefone, por correio, não pode. É a única ressalva que a Lei 9.099 faz em relação ao uso de meio eletrônico. A prática de atos pode, então, sim ser solicitada através de uso de meio eletrônico. Questão de número 14 está errada. Seguindo aqui, questão de número 15. Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso. Interrogatório do réu preso, por sistema de videoconferência. Por exemplo, para viabilizar a participação do réu no referido processo, no referido ato processual, quando houver relevante dificuldade para o seu comparecimento em juízo, por enfermidade. Então, quando houver relevante dificuldade para o seu comparecimento,
por enfermidade ou outra circunstância pessoal. Qual é a regra? A regra para o interrogatório de réu preso é no estabelecimento prisional. Essa é a regra. Qual é a exceção? Exceção se dá através de sistema de videoconferência. Existem outras possibilidades também, não só por comparecimento, dificuldade de comparecimento ou por enfermidade, enfim. A lei, o Código de Processo Penal, ele diz que o sistema de videoconferência será exceção e se dá quando? Para prevenir risco à segurança, para impedir a influência do réu no ânimo de testemunho ou de vítima, ou para responder a gravíssima questão de ordem pública. Gravíssima questão de ordem pública. Então, lembrando aqui, qual é a regra? A regra para interrogatório de réu preso é no estabelecimento prisional. Essa é a regra. A exceção se dá por sistema de videoconferência. E isso, o próprio dispositivo legal, o Código de Processo Penal, a partir do artigo 185, que trata do interrogatório, ele traz as condições para que possa haver o interrogatório através de sistema de videoconferência. Tranquilo? Então, a questão de número 15, anotando aqui, ela está corretinha. A questão de número 15 está correta. Questão de número 16. Acerca do procedimento da prisão em flagrante, julgue o item a seguir. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicadas imediatamente ao juiz competente, ok, a família do preso ou pessoa por ele indicada, em até 48 horas ao Ministério Público. Errado. A comunicação da prisão prevista lá no 306, para quem quiser anotar, então já te adianto que a questão está errada, porque a comunicação ela se dá de forma imediata. Ela se dá de forma imediata, ou seja, o sujeito foi capturado e conduzido até a delegacia, a autoridade policial, então, ela deve comunicar imediatamente o juiz, Ministério Público e a família do preso ou pessoa por ele indicada. E aí sim, no decorrer das 24 horas, nas próximas 24 horas, a autoridade policial vai lavrar o auto de prisão em flagrante e vai fazer a remessa ao juiz. Mas a prisão, falou em prisão, a prisão tem que ser comunicada imediatamente. Tranquilo? Questão de número 16, então. Questão de número 16 está errada. Questão de número 17. De acordo com a lei de identificação criminal, com certeza uma questão de identificação criminal vai cair na sua prova, porque o seu examinador foi expresso ao cobrar lei de identificação criminal, artigo 3º, hipóteses, né, que ensejam a identificação criminal. Considere a seguinte situação hipotética. Maria foi presa em flagrante quando praticava o delito de furto em um supermercado e foi conduzida à autoridade policial mais próxima. Ao apresentar-se perante a autoridade policial, apresentou 2 identidades com sobrenomes distintos, ou seja, diferentes qualificações. Seguindo, nessa situação é vedado ao delegado de polícia proceder à identificação criminal, pois Maria esclareceu que seu nome de solteira havia sido alterado em razão do casamento. Errado. Mesmo Maria esclarecendo a situação, ela apresentou 2 documentos. Então, embora apresentado o documento, é possível, de acordo com a lei de identificação criminal, prevista lá no artigo 3º, inciso 5, mesmo quando apresentado o documento, é possível que haja a identificação criminal quando constar de registros policiais o uso de outros nomes ou diferentes qualificações. Então, Maria, ela apresentou o documento, esclareceu, mas a autoridade policial, então, de acordo com a lei, procedeu à identificação criminal, pois existiam, então, diferentes qualificações. Tranquilo? Questãozinha aí que dá para matar, né? Falou em identificação criminal, percebam, a gente já conseguiu fazer 2 ou 3 questões aqui de identificação criminal, a gente já matou uma questão aí da sua prova no que tange à Lei 12.037. Tranquilo. Uma questão, então, tá dentro, né? Questão de número 18. Próxima questão, questão de número 18. 17 está errado, então. Vem comigo, me acompanha aqui. Questão de número 18. Acerca da prisão em flagrante delito, julgue o item que segue.
Julgue o item a seguir. A ausência de testemunhas presenciais do crime impede a lavratura do auto de prisão em flagrante. Errado, né, pessoal? Por quê? Porque imaginemos o seguinte, muitas vezes não existem testemunhas presenciais ali no local. Então, se o fato da ausência de testemunha fosse ensejar, então, a não lavratura do auto de prisão em flagrante, realmente, né, seria bem complicado. Então, a ausência de testemunhas, ela não impede, a ausência de testemunhas presenciais, ela não impede. O artigo 304, parágrafo 2º, ele diz o seguinte, que pelo menos 2 pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade policial, então, ou seja, 2 testemunhas que tenham presenciado a apresentação, então, do preso, pode lavrar, a autoridade policial pode lavrar o auto de prisão em flagrante. Então, a falta de testemunha não vai impedir a lavratura do auto. Basta, então, que 2 pessoas tenham presenciado essa apresentação, né? Na verdade, normalmente as conduções, as prisões em flagrantes, as conduções, elas são encaminhadas na delegacia por policiais militares, aqui, por exemplo, né, em Balneário Camboriú, a guarda municipal, agentes de trânsito. Então, ocorrendo uma condução, uma prisão em flagrante, o sujeito chega na delegacia e não tinha testemunhas presenciais, no momento da prisão em flagrante, no momento lá do ato, não tem problema nenhum, 2 testemunhas que tenham presenciado essa apresentação do preso à autoridade policial, então, lavra-se o auto de prisão em flagrante. Tranquilo? Questão de número 18, então, está errada. Questão de número 18 está errada. Questão de número 19, ó, mais uma questãozinha aí que a gente consegue matar na sua prova, por quê? Termo circunstanciado. A gente não tem nem dúvida que termo circunstanciado é uma questão certeira na sua prova, né? O termo circunstanciado de ocorrência será assinado apenas pela autoridade policial, sendo dispensados a assinatura do escrivão de polícia, a vítima e do autor do fato. Totalmente errada, né? Totalmente errada. Precisa da assinatura da autoridade policial, bem como a assinatura do escrivão, né? Inclusive, a assinatura do autor do fato, ou seja, a autoridade lavrou o termo circunstanciado de ocorrência, o autor do fato que se compromete a comparecer ao GCRIM em dia e horário designados, não se imporá prisão em flagrante e tampouco se exigirá fiança. Então, é fundamental que, para que não seja lavrado o auto de prisão em flagrante, o autor do fato se comprometa e assine o termo circunstanciado. Na prática, eu confesso que eu nunca presenciei essa situação. Ao final do termo circunstanciado, o autor se recusar a assinar. Porque se ele o fizer, se ele se recusar a assinar o termo circunstanciado, nesse caso, a autoridade policial pode sim lavrar o auto de prisão em flagrante. Então, uma infração de menor potencial ofensivo, em que se procede mediante termo circunstanciado, ela pode sim se tornar um auto de prisão em flagrante, caso o autor do fato se recuse a assinar. Ao final do termo, ele diz, não vou assinar, não me comprometo a comparecer ao GCRIM em horário e dia designado, não vou, simplesmente não assino e não vou. A autoridade policial, então, nesse caso, ela lavra o auto de prisão em flagrante, tranquilo? A lei fala imediatamente, né? A gente leva isso para a prova. Ao autor do fato, que se comprometa ou que seja encaminhado imediatamente, a gente sabe que na prática não é assim. Embora exista o plantão judiciário, mas na prática não é assim. Por quê? Porque a própria delegacia, aqui, a própria central de plantão, estou te dando um exemplo de como funciona aqui, a própria central de plantão, ela recebe, lá no início do ano, lá em janeiro, ela recebe as datas e os horários para audiência perante o GCRIM. Então, ela recebe todas as datas ao longo do ano. Então, quando a autoridade policial lavra o termo circunstanciado de ocorrência, ao final ali do termo, já tem o dia e horário designado que o autor do fato vai comparecer. Então, ele se compromete, vai embora, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Próxima questão, só tomar uma aguinha, vamos lá.
Questão de número 20, encerrando o nosso primeiro simulado. Nosso simulado 01. Questão de número 20. No que se refere à ação penal, julgue o item que se segue. Em uma ação penal privada subsidiária da pública, o querelante deixou de comparecer sem motivo justificado a um ato processual no qual sua presença era indispensável. Considerando a situação hipotética, a providência processual cabível é ordenar a intimação pessoal do querelante para que ele se manifeste em prosseguir com a ação. Errado, porque nesse caso, o que nós temos nessa situação aqui? Querelante que deixou de comparecer é uma vítima negligente. Deixa eu escrever aqui, minha letra é péssima, mas a gente vai na fé, deu certo. Negligente, é isso que eu quero que você entenda. Querelante foi negligente. Ou seja, o artigo 29, ele diz o quê? O Ministério Público, se não atuar dentro do prazo, que a lei lhe confere. Qual é o prazo? O prazo é do artigo 46, 5 dias ou 15 dias. 5 dias réu preso, 15 dias réu solto. Tranquilo? Se o Ministério Público não atuar nesse prazo, ou seja, não oferecer a denúncia, não atuar no prazo que a lei lhe confere, abre-se a oportunidade para a vítima oferecer, para a vítima promover a ação em crime de iniciativa pública. Beleza, a vítima promove a ação, só que simplesmente ela é negligente, ela deixa de comparecer a um ato que era indispensável a sua presença. O que ocorre? Ela será intimada para esse ato? Não. A questão fala, a providência cabível é ordenar a intimação pessoal do querelante. Errado. Porque a vítima negligente, ela será afastada e o MP retoma como parte principal. Então, a questão de número 20 e última do nosso simulado, ela está errada. Por quê? Porque o MP retoma como parte principal. Qual é a providência cabível? É determinar a intimação do MP, para que ele assuma a titularidade da ação penal. Beleza? Então, última questão do nosso primeiro simulado, questão está errada.